Boa noite aos irmãos, às irmãs que estão na escuta aí. Que Deus venha abençoar ricamente a tua vida nessa noite de hoje. Então temos um propósito, irmão, de jejum, de oração. Nós temos aqui nessa noite para trazer uma palavra direto do céu para os irmãos. Que Deus venha abençoar a tua vida, venha abençoar a tua casa. Em nome do Senhor Jesus, irmãos. Nós vamos estar lendo o Salmo 91 agora, né? Mas Deus está no comando. Nós estava com a nossa sem internet, mas agora voltou. Nós demos uma atrasadinha aí, mas Deus está no comando. Que Deus venha abençoar a tua vida, venha abençoar a tua família aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando, irmãos, eu sempre pedindo para os irmãos, né? E agora depois eu tenho uma palavra aqui no Bontaleno, Salmo 91. E depois Deus nos tocou no coração de trazer uma palavra para os irmãos. Mas busque a Deus, irmãos. Eu digo assim para os irmãos de coração, busque a Deus, que Deus vai operar sobre a tua vida, independente do que tu esteja passando nesse dia de hoje, né? Independente da situação que tu esteja vivendo, que tu busque a Deus. Glória a Deus. Então, vamos estar ali no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é o escudo e o broquel. Não terás espanto noturno, e nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu é o Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. E ele te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece com teu pé em pedras. Pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou, e eu também o livrarei, pelo-ei um alto retiro, porque conheceis o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e livrarei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Que Deus venha abençoar os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a tua vida, venha abençoar a tua casa, venha abençoar a tua família na noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, tem uma palavra aqui para os irmãos que se encontra no livro de Isaías 51, versículo 9. Glória a Deus. Desculpa. Versículo 6. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão chegando na live, os irmãos vão compartilhando, vão curtindo para nós, né? Vão deixando ali o seu like, né? Talvez alguém esteja precisando, irmão, dessa palavra nessa noite. Pode estar vivendo, pode estar passando um momento difícil da tua vida, né? Tu pode estar à busca de algo, mas eu digo para ti, o que falta só depende de ti. Só depende de ti, né? Tu tomar uma decisão, tu aceitar o Senhor Jesus. Aqui a palavra vai nos dizer agora para mim e para ti, ó. A palavra do Senhor é em Isaías 55, né? Versículo 6, vai dizer assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Irmãos, a palavra do Senhor é bem clara para mim e para ti, que nós devemos buscar o Senhor,
né, enquanto se pode achar, né? Vai chegar um tempo, vai chegar, irmão, um tempo em que procurar, nós vamos procurar o Senhor e não vamos poder achar. Vai chegar um tempo em que ele vai vir nos buscar, ele vai vir arrebatar a igreja dele. E aí ele vai chegar num tempo a qual ele vai vir nos arrebatar. E aqueles que ainda não decidiram, aqueles que ainda não tomaram sua decisão em aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, aquele que ainda não tomou essa decisão, ele vai ficar, irmão. Vai ficar. Não adianta. Não adianta espernear. Eu lembro de um testemunho que o pastor conta, né? E ele conta assim o testemunho dizendo que ele sonhou com a igreja e ela arrebatava toda a igreja. Deus vinha e arrebatava toda a igreja. E ele via perfeitamente assim as pessoas subindo. E aí tinha uma fila daquelas pessoas que estavam subindo, tá? Uma fila de homem e uma fila de mulher. E ali Deus ia selecionando quem ia e quem não ia. Então, o que não ia ficava para um lado, e o que ia ele enxergava só as pernas, assim, as pessoas subindo, né? Só os pés subindo, assim, as pessoas subindo ao céu. Então eu digo para ti, irmãos, isso é a mais pura verdade, que nós devemos buscar, né, o Senhor enquanto se pode achar. A palavra está dizendo, vai chegar uma época, vai chegar um tempo a qual nós não vamos poder mais buscar. Se nós buscar, nós não vamos encontrar. E a palavra é clara para mim e para ti, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E a palavra diz assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. E quer dizer que a palavra está dizendo para mim, para ti, essa noite, que o Senhor está aqui. O Senhor está com nós. Ele está aqui, depende de mim, depende de ti. Né? Se tu decidir tomar uma decisão nessa noite, independente do que tu esteja vivendo, independente do que tu esteja passando, se tu tomar uma decisão com o Senhor nessa noite, fazer uma oraçãozinha aí, pode ser bem simples, irmãos, né? Pode ser bem simples, qualquer oraçãozinha que tu disser assim: Senhor, Pai, eu te aceito como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, eu quero fazer, a partir de hoje, eu quero fazer parte com o Senhor. Eu quero estar ali, Senhor, do teu lado. Eu quero que o Senhor esteja comigo, do meu lado, me abençoando, me protegendo, Senhor, não deixando que nada venha me acontecer, Pai. E ali Ele vai estar contigo, irmãos. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo que Ele vai estar contigo. Só que muitas vezes tu pode até pensar: não, nada vai me acontecer. Não, vai acontecer, vai vir, né? A gente vê a passagem ali de Daniel, quando Daniel foi jogado na cova ali, na cova dos leões ali, entendeu? E ali, né? E Daniel foi jogado ali. O Senhor estava com ele. É isso que eu quero dizer para vocês. O Senhor estava com ele ali. O Senhor não abandonou ele. Portanto, que o Senhor não impediu, né, que ele fosse jogado, né? O Senhor permitiu até para mostrar do que ele é capaz de fazer e do que ele pode fazer na nossa vida. Então ele deixou que o Daniel fosse jogado, né? O que ele fez ali? Ele foi lá e amarrou os leões. Ele colocou um anjo, né, que amarrasse, né, os leões, para que os leões não viessem fazer dano nenhum, né, a Daniel, né? Ali ele protegeu Daniel para mostrar do poder que ele tem sobre a nossa vida, do que no momento em que a decisão que nós tomar com o Senhor, que nós aceitar o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, a partir daquele momento ele vai estar com nós, ele vai estar com nós, independente do que acontecer, independente do que passar, independente do que nós for passar, o Senhor vai estar com nós. Então, essa palavra eu deixo para os irmãos nessa noite, e pedindo para os irmãos, busque a Deus enquanto tu pode achar. Busque a Deus, porque vai chegar uma época, vai chegar um tempo a qual nós vamos, né, buscar, nós vamos clamar e não vamos poder mais encontrar. E aí, quem ficou, ficou, e quem foi, foi. Então,
Deus perdoa os nossos pecados, né? Perdoa as nossas iniquidades, perdoa as nossas ofensas, né? Mas nós precisamos tomar uma decisão. Procura uma igreja mais perto da tua casa, né? Vai ali, congrega naquela igreja, diz, aceita o Senhor Jesus Cristo na tua vida e Ele vai fazer uma mudança, vai fazer uma transformação na tua vida. Eu creio em nome do Senhor, independente do momento, independente da situação que tu esteja vivendo, não deixe de acontecer o pior, porque a gente muitas vezes espera acontecer o pior na nossa vida para a gente tomar uma decisão, né? E eu trago essa palavra para vocês nessa noite aí, ó. Que Deus venha abençoar vocês, abençoar a tua casa, a tua família. O Jonas Alves que está na escuta aí, que Deus abençoe a tua vida, Jonas. Uma boa noite, que Deus abençoe. A Giovana Rhodes, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? O Jader Boaventura, né? Nós servimos junto ali na Gajoá, né? Que Deus abençoe a tua vida. Hoje não tá mais no Alegrete, né? Mas Deus tá te abençoando, meu amigo. Onde quer que tu esteja, Deus está contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Márcio Duarte, que Deus abençoe a tua vida. Dona Rita, que Deus abençoe a sua vida. A minha sogra, Dona Santa Regina, meu sogro, né? O seu Danilo, que Deus venha abençoar a vida de vocês ricamente. Deus venha compensar a presença de vocês aí, irmãos. Curto, compartilhe, né? Que essa palavra venha chegar alguém aí que esteja precisando ouvir essa palavra nessa noite e essa pessoa venha, né, buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto nós podemos achar. Que Deus venha abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus, né? Então vamos estar aqui, nós temos no propósito, irmão, de uma semana de oração aí pela nossa família, nós colocar nossa família na frente do Senhor, pedir que o Senhor venha abençoar a nossa família, venha proteger a nossa família e que nada de mal venha acontecer na nossa família. Então nós temos essa semana aí orando, pedindo a Deus que Deus venha nos dar vitória, que Deus venha nos sustentar, que Deus venha nos fortalecer para que nós possamos, né, estar orando pela nossa família e pedindo que Deus venha proteger em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, Pai amado, Pai querido, Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, Senhor, pedindo ao Senhor, nesse propósito, Senhor, uma semana orando, clamando, jejuando, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha nos abençoar. O Senhor venha abençoar a família dos irmãos que estão aí na escuta, Senhor. O Senhor venha tocar, independente do que ele esteja passando nesse momento, independente da situação que ele esteja vivendo, que o Senhor venha, Senhor Jesus Cristo, abençoar a vida deles, abençoar a família, dando livramento, Senhor Jesus Cristo, de todo levante ao contrário sobre a vida deles, que o Senhor venha abençoar, venha dar vitória nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso, Pai, que nós te pedimos, que o Senhor venha, Senhor Jesus Cristo, ali onde há enfermidade, onde há doença, Pai, que o Senhor venha, Senhor Jesus, estender a sua mão e ali curar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha, Senhor Jesus Cristo, a cada dia abençoar essas vidas, abençoar a família deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, e alguma porta, Pai, que eles estão pedindo que se abra, que venha a ser aberta em nome do Senhor Jesus Cristo, uma porta de emprego, um negócio, Senhor, um sonho, um projeto, que o Senhor venha abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. O Senhor é Deus de todas as coisas da nossa vida, Pai. O Senhor nos abençoe no momento em que nós tomemos, irmãos, glória a Deus, no momento que nós tomemos uma decisão, né, com Deus, eu creio que a nossa vida, a partir daquele momento, começa a ter uma mudança, começa a ter uma transformação. Muitas vezes a gente tem muitas pessoas, irmãos, que são contra, né, a gente orar sobre prosperidade, isso, negócio, que aquilo. Não, mas eu acho, irmãos, que Deus, quando Ele toca na tua vida, quando Ele começa a operar na tua vida, Ele melhora tudo a tua vida. Ele não vai melhorar só numa parte, noutra e na outra tu vai viver numa miséria, tu vai... Não, eu não creio nisso, mano. Eu creio que Deus, quando Ele opera na tua vida, no momento que tu toma uma decisão com o Senhor, que tu começa a fazer tudo certinho na tua vida, que Deus começa a prosperar, Deus começa a abençoar, Deus começa a te dar vitória, tu começa a te abrir porta, começa a te abrir negócio, e aí a tua vida se torna uma bênção, irmão, porque eu não creio que Deus vai te dar saúde e vai te amaldiçoar em outro lugar, não, noutra parte da tua vida, eu não creio. Eu creio que Deus, no momento que tu tomou uma decisão com Deus, que a partir daquele momento ali, tu começa a deixar todas as tuas práticas
lá para trás, né? E a partir daquele momento Deus começa a operar na tua vida e começa a te abençoar. Eu creio assim, irmãos, e que Deus venha abençoar todos os irmãos aí que eu não cheguei a ver, que estão chegando na live aí, que Deus venha abençoar tu e a tua casa e a tua família. Amém? Então eu deixo essa palavra aí aos irmãos, né? Que se encontra ali em Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Invocai Ele enquanto Ele está perto. Porque vai chegar um tempo em qual a gente vai buscar, a gente vai clamar e a gente vai invocar o Senhor e não vai se achar. Porque Ele vai vir nos buscar, Ele vai vir nos arrebatar, nos levar para o céu. E aí quando aqueles que ficarem para trás, que ainda não decidiram e ainda não tomaram a sua decisão, né, de aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, a partir daquele momento que ele não tomar aquela decisão, o Senhor vai entender que tu realmente não quer viver na glória dele. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu agradeço aos irmãos, curto, compartilhe aí, deixa o seu like, Deus abençoe a tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos, fique na paz do Senhor, que Deus venha abençoar a tua casa e a tua família. Uma boa noite a todos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém.